Então, oficialmente, boa noite a todos. Os que estiveram ontem e se fazem presente hoje, obrigado aí por prestigiarem mais uma vez a nossa fala aqui, né, nesse momento de interação entre nós. E os que não estiveram ontem, que estão chegando hoje, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco e espero que vocês gostem aí da atividade que a gente está propondo, né? Quero lembrar e vou pedir licença aos que estiveram ontem aqui conosco. Eu vou recapitular rapidamente para quem não estava em sala aqui, né? Para entenderem um pouquinho o que foi tratado e quais os caminhos que a gente pretende seguir aqui no curso. Bom, inicialmente é sempre bom deixar claro que este é um curso livre, né, para a população, que é financiado, que é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, né? Frisamos sempre a importância dessa lei no fomento da economia cultural, da economia da cultura aqui na nossa região, né? É realizado pelo RUGATO, Instituto de Documentação Socioambiental, junto com o OIA, que é o Observatório de Interações no Ambiente. São duas iniciativas do terceiro setor aqui da cidade, da região, e que tem o apoio da Univale, do Superclick e do Bureau de Impressão Fine Art 18th Century Fine Art. Todo o material do nosso curso estará disponível no blog do curso, né? Na medida em que a gente for evoluindo, vamos disponibilizando esse material no blog, que todo mundo terá acesso livre no tempo que achar melhor. Quer comentar alguma coisa, Marcelo? Eu quero dar as boas-vindas especiais aí para as pessoas que nos acompanharam ontem, para os novos colegas também, e ressaltar que assim como essa atividade, aliás, vou até tomar a liberdade de voltar aí um pouquinho, galera, essa atividade que ela é financiada pela LIC de Balneário Camboriú, ela tem como parceira a Univale, que especialmente aos colegas professores, técnicos, não sei se nós temos técnicos ou funcionários aqui, a atividade vai ser validada como trilha formativa pessoal, né, galera, que é uma das três possibilidades. Então, o Gabriel também faz parte da nossa, que acabou de mandar aqui no chat o endereço do nosso blog. Ele está fazendo acompanhamento das nossas frequências, presenças e tudo mais, para que depois possa ser validado aí com os colegas enquanto trilha formativa de formação continuada, que é a proposta da Univale também. Então, é uma parceria entre a Prefeitura de Balneário, a Univale, Superclicks, o jogo Superclicks, que falamos ontem já, e também o 18th Century Fine Art. Fine Art é uma técnica de impressão muito específica, em alta qualidade, e aí no final a gente vai poder publicar algumas das nossas obras. Assim, mais especificamente, no final terá o sorteio de uma impressão 60x40 em Fine Art, né, para quem participar do curso. O objetivo do nosso curso é a gente ter um olhar mais crítico, né, sobre a memória familiar e coletiva do prisma do restauro e da conservação, né? E a gente vai tentar passar aqui algumas técnicas de restauro e conservação dos acervos familiares, pessoais, tentando contextualizar isso com um pouquinho, né, de uma base teórica, de algumas reflexões que a gente ontem já propomos algumas, né, e a gente vai continuar mesclando, então, uma parte prática com parte teórica, né. Seguindo aqui, a história dessa proposta, ela surge a partir de uma disciplina, que é a disciplina de fotografia analógica, mas também do histórico dos professores Marcelo e eu, né, que estamos envolvidos com a fotografia já há muito tempo, no ensino da fotografia em nível de graduação e pós-graduação, mas muito inspirado na figura da Lilian Martins, que está aqui conosco, né, Camargo, que está aqui conosco, e eu repito sempre e sou agradecido à parceria da Lilian, a importância que a Lilian tem nesse contexto, porque a Lilian é a diretora do Arquivo Histórico, né, de Balneário Camboriú, ela é responsável pela organização do Arquivo Histórico,
E tem uma longa história também com a produção cultural, com a gestão da produção cultural aqui na cidade, né? Então fica sempre o agradecimento à Lilian por incentivar esse tipo de iniciativa que nós tivemos, né? Bom, os professores, então, só para reforçar, são professores da área da imagem, né? Tanto fotografia quanto cinema, com uma atividade ampliada para outras produções culturais, em nível de pós-graduação. Então, aqui mostra, somos parceiros de longa data também, Marcelo e eu, né? E a gente vem, dentro do possível, desenvolvendo projetos juntos, né? Tanto dentro da instituição Univale quanto fora da instituição. Uma parceria profissional e de amizade. Aqui é um exemplo, né? Que isso já deve estar lá no nosso blog. Se ainda não estiver, estará em breve. Uma produção cultural que fizemos, que é uma revista dedicada exclusivamente ao universo fotográfico, e ela teve versão impressa e eletrônica, né, digital, e tínhamos na época muitos acessos, Brasil afora, aí tínhamos gente muito importante do cenário da fotografia que escrevia conosco, realmente pessoas que são referência no ensino e no universo da fotografia nacional. Essa revista, em algumas edições, ela foi bilíngue. É verdade, né? Ela foi com tradução de artigos científicos e também mais direcionados ao mercado, né? Então, eu passo para o Marcelo falar um pouquinho do conteúdo rapidamente, Marcelo. Muito bem, seguimos daqui, pessoal. É um prazer encontrá-los aqui. Vi que algumas pessoas estavam entrando agora nos últimos minutos também. Aliás, esse é um detalhe importante, né? As nossas aulas, elas são das 19 às 21 horas. Então, as nossas aulas, né? Esses assuntos todos, eles vão se imbricando, eles vão se misturando. Então, a gente iniciou ontem contando um pouco de algumas histórias, algumas narrativas iconográficas. Então, nós vamos iniciar hoje olhando os seus acervos. Na sequência, a gente vai, ali, aulas 2 e 3, né? A gente vai relacionar a importância desses acervos com uma memória individual, nossa, familiar, mas também uma memória coletiva. A gente vai trazer um pouquinho de questões técnicas, de impressão, de negativo, de evolução da fotografia, né? Então, é fácil entender que os nossos resultados em imagens, em fotografias impressas, em negativo e tal, são extremamente relacionados com a evolução técnica da fotografia ao longo dos anos, né? Ela que vem aí lá do século XIX, e está aí até hoje bastante baseada no digital e principalmente com os smartphones. Ela tem algumas marcações aí que com certeza influenciam nos nossos acervos. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas evoluções, dessas questões técnicas, nas aulas 3 e 4, e a partir desse segundo terço das nossas aulas aí, nós vamos misturando atividades bem mais práticas, que será o direcionamento que a gente vai ter às técnicas de restauro. Então, nós vamos avaliar os nossos acervos, ver o que a gente consegue recuperar, qual seria a melhor maneira de tratar aqueles materiais, conservar esses materiais para que eles não se deteriorem com o passar do tempo, né? Então, na sequência, a gente vai fazer algumas atividades mais práticas para chegar lá no final e avaliar todo o nosso percurso e os nossos resultados, eventualmente aí tentando, até ontem alguém comentou que a gente poderia fazer alguma exposição ou algo do tipo, então também fica em aberta essa possibilidade lá para o final. Mas, de forma geral, são esses os nossos conteúdos, são esses os nossos temas, as nossas abordagens, né? Lembrando aí que elas vão se misturar um pouquinho ao longo das aulas, então a gente adianta um pouquinho, já traz um conceito que lá na frente a gente vai usar novamente, e por aí vai. E para essas atividades práticas, então nós teremos alguns materiais específicos que vocês devem providenciar aí, ver o que vocês têm à mão, o que vocês vão conseguir utilizar agora para as nossas atividades. No blog está esse material que foi apresentado ontem, que é um material básico que nós vamos utilizar, e junto nós vamos colocar no blog um detalhamento um pouquinho melhor, assim, um pouquinho, né, um pouco mais de informação sobre esses materiais, inclusive tentar colocar alguns links para aquisição, caso alguém queira dar continuidade a essa atividade de restauro, né? Mas dá para...
E quem tiver boas soluções, aí uma loja legal, um preço bom para alguns desses materiais, né, que são um pouquinho mais raros, por favor, divida conosco. Traga aqui para nós, cita aí, vamos dividir para os colegas, que facilita a vida de todo mundo, né? Mais um pouquinho de material, né? Aqui também focado não só na fotografia em si, no elemento físico, mas nos negativos também, para higienização de negativos, né? São materiais muito úteis, né? A gente não olha só para a fotografia, mas olhamos para a imagem na sua primeira geração, né? Como a gente costuma dizer, é uma imagem de primeira geração, um negativo, e como tal precisa ter o cuidado ideal, né, para ser preservado, porque dele pode se repetir, né? Ele na verdade é a primeira geração que permite a reprodutibilidade das imagens, né? E é fundamental que a gente guarde bem esse material. É interessante que ao longo do curso aí a gente, em alguns momentos, vai tentar abrir para trocar curiosidades, né? Alguma forma da gente mostrar o que cada um tem sobre fotografia analógica, câmeras, outros elementos que compõem esse universo analógico. Bem como o professor Marcelo falou, a gente vai iniciar o olhar para o acervo individual. E a gente pediu que cada um selecionasse uma imagem completamente livre para que a gente possa postar num ambiente comum e tentar fazer uma leitura desses materiais, primeiro do ponto de vista coletivo, depois do ponto de vista individual, com um propósito muito claro de estimular as memórias afetivas, a percepção das memórias afetivas. Nós não temos um outro grande interesse em reunir imagens que aparentemente são desassociadas, senão essa de tentar promover um momento de provocação dessas memórias afetivas, né? E ver como as pessoas efetivamente produzem leitura desse material, né? Dessa iconografia. Aqui está uma explicação de como acessar, é muito fácil, o professor Marcelo acaba de botar o link no chat, e é só clicar no maisinho aqui do lado, depois no primeiro ícone, e habilita para qualquer um postar fotos neste álbum que nós abrimos, né? Este álbum que a gente abriu é um álbum chamado Álbum de Família, Iconografia e as Narrativas das Memórias Afetivas. Também é possível, pessoal, nesse Padlet, colocar as imagens em qualquer lugar. Então, elas não precisam obrigatoriamente ficar uma abaixo da outra, podem ficar, inclusive, maiores, menores, fiquem super à vontade, porque é um exercício bem coletivo mesmo. Então, se quiser diminuir uma, aumentar outra, fiquem à vontade aí. Deixa eu aproveitar também, Galarza, para já valorizar o esforço dos nossos colegas aqui, porque a gente também reconhece, e isso faz parte de toda essa nossa atividade, né, pessoal? Que é o exercício do critério, o exercício da escolha, né? Então, vocês estão sendo desafiados a apresentar uma imagem. E isso é algo bastante representativo, né? Ontem mesmo eu falava das imagens que estão nas nossas paredes, dos nossos álbuns, nossos porta-retratos, né? Que imagens... Aliás, hoje mesmo eu estava pensando sobre o fundo da tela do celular, né? Que é a nossa... Acho que é a imagem que cada um de nós mais vê, né? Que imagem é essa? Qual é a importância? Eu aqui tenho meu filho, né? Porque, enfim, é a coisa mais importante que me cabe, então é o que eu mais quero ver a toda hora que eu pego o celular. Mas isso é importante, né? Da infinidade de imagens que eu tenho à minha disposição, eu escolho aquela. O que aquela imagem está dizendo sobre essa pessoa que a escolheu? Né? Então é esse um pouquinho também, é uma das etapas que faz parte desse trabalho, né? Vou falar desse tipo de etapa, dessa escolha, dessa quase curadoria, né? Quer dizer, de todas essas eu vou querer essa aqui. Então também é uma atividade muito importante e é uma etapa dessa sensibilização das nossas memórias afetivas. Então fiquem à vontade aí para fazer as suas escolhas. Alguns colegas já escolheram e já inseriram lá. Vai daí, galera. Sim, só complementando um pouco esse raciocínio, quando a gente é desafiado a escolher uma imagem para representar a gente de alguma maneira, né,
eu fico pensando, né, que poder de síntese essa imagem tem, né, em relação à minha memória, né, ou a memória de cada um que escolheu aquela imagem, né? É um pouquinho isso que a gente também quer discutir, quer conversar, né? Porque é impossível resumir uma vida numa imagem, né? A experiência de vida, né? Uma carga de memória tão grande em uma imagem, mas com certeza a imagem escolhida tem um poder de síntese relacionado à personalidade, às memórias afetivas ou às principais memórias afetivas, e é isso que a gente se propõe a trabalhar agora, né? Tem alguns colegas aqui que são da área do jornalismo, né? O Lucas está por aí, que já atuou como fotojornalista e é professor de fotojornalismo também. Eu acho que o José Manuel também, né? O Ulisses. Não sei se tem mais alguém aí do fotojornalismo ou das áreas profissionais da fotografia, mas isso sempre acontece, né? No fotojornalismo, talvez isso seja mais visível, mais premente, né? Qual é a foto da capa, né? De todas essas várias aqui, o editor vai ter que escolher uma para ser a da capa. Qual é a imagem que vai ficar em destaque no meu site? Qual é a imagem que eu vou postar nas redes sociais daquele veículo de comunicação no auge dos compartilhamentos, né? Então, essa atividade que a gente está fazendo agora como forma de nos relembrar, de retomar nossas memórias, isso também acontece na fotografia profissional, né? É uma etapa super importante essa que a gente está fazendo aqui. Então, pessoal, estão todos aí convidados com ênfase lá no nosso Padlet. Esta aqui é a cara do nosso álbum, certo? Esse aqui é o nosso álbum coletivo. E aqui, então, estão nossos colegas aí postando as suas imagens, ó. Enfim, fiquem à vontade aí para manipular, querem diminuir uma, aumentar a outra. Estamos aí numa criação coletiva e é isso mesmo, é assim mesmo que funciona. A lógica desse álbum é o seguinte, ó, que a gente possa selecionar e ao clicar, toda a foto seja aumentada em destaque. Então, mesmo que elas fiquem um pouquinho sobrepostas, a gente pode, ó, imagina, isso aqui é um álbum coletivo, mas ali ela está de um tamanho e quando a gente clica, ela fica destacada aqui. Mais uma dica desse site, né? Deste álbum. E outra coisa que eu acho legal especificamente dessa página, porque, claro, né, a gente tem inúmeras maneiras de fazer isso, o próprio Instagram, eu conheço famílias que estão utilizando isso, né? Fizeram um Instagram para a família, e aí alguém gerencia, manda para a pessoa e vão lá. Mas aí os formatos, eles são pré-definidos. O próprio Instagram, né, que prioriza o quadrado, eventualmente até consegue fazer em proporções, mas aí se vai fazer carrossel, já fica um pouco mais bagunçado. Aqui não. Aqui todos os formatos são livres, então pode ser maior, menor, vertical, horizontal e por aí vai. Olha só, numa conversa que eu tive com a Lilian em paralelo, depois da aula, falávamos exatamente de um período em que se fotografava pouco, né? Porque a fotografia era muito elitizada, né? Falávamos exatamente, ela e eu falávamos de que só temos uma foto dos nossos pais enquanto crianças. Ou seja, de uma raridade impressionante. A gente tem até bastante foto quando a família estava junto, assim, em eventos. Mas, vamos supor, o dia a dia da juventude, como a gente hoje fotografa tudo, a gente não tinha isso. Eu tenho algumas fotos de quando ia surfar, mas não tinha foto de na rua, jogando bola, sabe? Aquela coisa mais cotidiana que a gente tem hoje. Tem, assim, uns espaços, né? Eu fiquei 10 anos num lugar e tem meia dúzia de fotos. Então, assim, mas foi legal, é bacana. De repente, vale a pena muito organizar isso e ter isso de uma forma mais narrativa, né? Como vocês montaram ontem ali, para ver toda essa caminhada. É bem interessante, bem legal mesmo. Sim, Flávio, e isso que tu fala, eu sinto isso também, porque eu tenho alguns períodos da minha vida que eu não tenho muita foto. E tem muitas pessoas, aliás, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa fotografia para a manutenção da nossa memória. Porque a nossa memória, ela é uma coisa maluca também, né? A gente, a princípio, acredita muito na nossa memória, mas ela também nos engana. Ela também confunde a nossa cabeça. Então, muitas vezes, as nossas memórias pessoais, elas são construídas a partir de outros registros, inclusive fotográficos. Então a gente olha uma foto e cria toda uma história paralela
que não foi nem de perto como aquilo lá aconteceu, né? Eventualmente, se a gente vai conversar com alguém que viveu aquilo junto, foi assim? Não, foi de um outro jeito totalmente diferente. Não é, Flávio? Com certeza. Marcelo, eu diria que essa é uma memória herdada, né? Porque nem toda memória é fruto de uma vivência pessoal, né? A gente herda a memória. Isso é um aspecto extremamente importante no álbum de família. A gente herda, a gente constrói e, inclusive, a gente modifica. Eu até estava repassando nossos conteúdos aí para as próximas aulas. Estou separando um conteúdo em vídeo. Ele é meio longo, a gente não vai conseguir assistir aqui, mas depois a gente vai disponibilizar para vocês. É exatamente isso que o Gabriel está nos comentando ali, né? Sobre essa construção da memória. Eu não vou lembrar agora, mas enfim, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito. Olha que pergunta interessante. Eu convido, até porque a gente está falando disso, eu convido vocês a se perguntarem também, porque foi como eu assisti ao vídeo. Eles pegaram uma data importante, a queda das Torres Gêmeas, e perguntaram para várias pessoas de várias idades o que é que elas estavam fazendo, onde elas estavam, qual era a lembrança, qual era a memória que elas tinham do momento da queda das Torres Gêmeas. Porque, claro, né, pessoal, foi um dos primeiros, não sei se foi um dos primeiros, mas foi um evento global muito impactante que foi transmitido praticamente ao vivo, né? Então, vários de vocês aí devem lembrar também o que estavam fazendo. Eu estava trabalhando, eu me lembro, estava em Porto Alegre, estava trabalhando, nem dei muita bola na hora, porque era uma briguinha qualquer aí dos Estados Unidos fazendo outra guerra, tomou uma ruim e vamos que vamos. Depois a gente viu o tamanho daquele negócio. Mas, enfim, a pesquisa ela perguntava para as pessoas o que elas estavam fazendo, onde estavam, e num segundo momento, os pesquisadores foram atrás dessas informações para confirmar essas informações. E encontraram equívocos dos mais variados. Desde o local onde a pessoa estava, eu estava sentado, em Nova York mesmo, né? Eu estava sentado no meu quarto, e aí eu olhei pela janela e vi explodindo, e fumaça, e não sei o quê. E foram atrás especificamente dessa pessoa. Da casa dela nem se enxergavam as fumaças, os aviões, as torres, não se enxergava nada. E a pessoa tinha uma nítida lembrança de que naquele momento ela tinha vivido aquilo, né? Quando na verdade não tinha sido nem de longe a situação dela, né? O que a Lilian tá... Viva a Vida é uma Festa! Sim, exatamente! Esse é um filme lindíssimo, a Lilian está citando aí, né, pessoal? Para quem não assistiu, prepare os lenços para enxugar as lágrimas e assista. Belíssimo filme, infantil, uma animação belíssima. Então é bom de ver com crianças que vão se divertir e a gente que tem outros níveis de leitura, né, que pega algumas sutilezas ao longo do filme, a gente se emociona um monte, né? E sim, tudo através de uma foto. Bela lembrança, Lilian. Aliás, isso era bem legal de usar em aula também, né? Aí, nunca pensei de usar um filme desses em aula, deve ser bem legal. Seguindo essa linha aí de raciocínio da imagem como construção, na literatura tem um caso extremamente importante, né, que um dos maiores autores de todos os tempos, Marcel Proust, construía parte dos seus personagens a partir de fotografia que ele trocava com as pessoas, né? Isso está escrito num livro do Brassai, que é um grande fotógrafo que acabou escrevendo também, importante na história da fotografia, e faz essa grande referência a Marcel Proust, porque ele construía alguns dos seus personagens a partir do hábito de trocar fotografia com outras pessoas, né? E é algo meio parecido com o que a gente está vivenciando neste álbum, né? A partir do momento que alguém me oferece uma imagem, eu, Ricardo, construo uma história que não necessariamente é verídica e não necessariamente está alinhada com a realidade daquela imagem.
Vamos seguir então com esse coletivo aqui que a gente montou, pessoal. Olha só, fiquem à vontade aí, se quiserem fazer um outro ajuste ainda, tá? Inicialmente, já causa uma curiosidade bonita essa mistura, né? Essa heterogeneidade, assim, ó. Nós temos fotos visivelmente mais antigas, fotos com diferentes técnicas, fotos preto e branco, algumas quase num tom sépia, né? Temos aí aquelas fotos que agora é filtro de Instagram, né, pessoal? As fotos dos anos 70, dos anos 80, imagens com uma cor muito específica, né? Com apelos cromáticos, às vezes até um certo defeito de uma impressão que ao longo dos anos vai perdendo a sua qualidade, né? Essas nossas fotos impressas aí, essas simples de 10x15, aquelas famosas revelação em 1 minuto, né? A gente tinha aqui no Brasil bastante em 1 hora, não era 1 minuto. Revelação em 1 hora, a gente teve muito nos anos 80 e 90, né? Finalzinho dos anos 90 acabaram, os laboratórios digitais e tudo mais, que era por uma demanda muito rápida, muito dinâmica, então nem sempre os suprimentos utilizados, os papéis fotográficos, as tintas e mesmo o processo, né, que exige um certo tempo para agir corretamente, são processos físicos, né, são processos químicos agindo nos papéis, nas gelatinas, nas emulsões e tudo mais. Então, precisam de determinado tempo, que nem sempre essas impressões inclusive mais baratas, né? Mais baratas e mais rápidas, elas possibilitavam. Então, às vezes, a mudança das cores vai até modificando por causa da ação do tempo, né? Mas, então, já temos aqui uma mistura. Tá funcionando bem para vocês? Sim, está sendo visualizado, né? Então, a gente tem aqui uma mistura de várias fotos, como já era de se esperar, né? Temos mais algumas aqui. Fiquem à vontade se quiserem comentar aqui. Então façamos o seguinte, ontem nós contamos algumas histórias aqui, então hoje também vou tentar contar uma certa história. E essa certa história, ela parte desta família. Desta família aqui, é a família Silva. A família Silva é uma família tipicamente brasileira, classe média alta, e que teve aí um casamento bonito, uma noiva com luvas, com um buquê bonito. Tinha esta linda aia que, passado alguns anos, virou esta mamãe linda, que aqui foi retratada no exato dia do nascimento do seu filho. Olha só, a aia daquele casamento teve o seu filho aqui, foi seu primogênito. E o seu primogênito era bisneto, na verdade, deste senhor aqui. Vocês enxergam o meu mouse aí? Sim, enxergam. Sim, sim. Era bisneto deste senhor aqui. Aí sim, imigrante aqui da América Latina, diretamente vindo de onde? Este senhor aqui. Da Venezuela, se não me engano. Venezuela, eu estou na dúvida, Bolívia, Venezuela. Vamos de Venezuela, então. Este senhor tem cara de venezuelano. Este bisavô venezuelano, então, foi a linhagem paterna desta linda criança, certo? E que tempos mais tarde conheceu esta maravilhosa menina que floresceu na sua juventude, na sua maturidade e viveu lindos amores com o nosso primogênito da aia daquele casamento. Então aqui tivemos um lindo casamento, um novo relacionamento entre esta mulher aqui e aquele homenzinho que está na mão lá. Naquele casamento, o que teve? Churrasco. Teve um churrasco bom, churrasco de ovelha, coisa boa. Era no verão, que é um momento mais propício para a gente comer carne de ovelha. Então, todo mundo se divertiu muito. Foi uma festa bonita. Aliás, foram daquelas festas que eram Kerb. Teve a festa
na igreja, teve a festa lá, como é que é aquele negócio que diz assim, o cartório, né? Teve a festa no cartório, e no domingo o pessoal continuou na festa, inclusive tomando Coca-Cola de vidro, que, como todo mundo sabe, é o remédio universal para a ressaca. Então tá aí todo mundo se recuperando daquela festa bonita, inclusive o vovô ali que está focado no seu prato de comida, me deu até fome agora, mas que também saboreou a sua coca gelada de vidro. Cara, é bom uma coca de vidro gelada, né? Mas tem que ser a de vidro, só a de vidro. Bom, então, passado o querbe deste casamento e todo mundo aqui festejando dias e dias e dias, eis que chegou um determinado fotógrafo nessa festa. Este fotógrafo, ele tinha um ímpeto contrário a outros fotógrafos que normalmente não são afeitos a aparecerem nas suas fotos. Mas este fotógrafo não. Este fotógrafo gostava de aparecer. Ele tanto gostava que era um cara bonito, elegante, atlético, uma vasta cabeleira, usando uma elegantérrima pochete, que inclusive agora está voltando à moda, né? Que tempos, que tempos. Então, esse lindo fotógrafo aí, ele gostava de fotografar eventos sociais, mas também desfilava. Por quê? Porque ele era modelo, um gatão desses aí. Em algum momento teve que comprometer a sua vasta cabeleira em função de um trabalho. Um trabalho. Desculpa. Respeita o modelo, rapaz. O modelo ali, ó, se dedicando para o seu trabalho de modelo. Então, olha ali a cabeleira dele, bonitona, que ele abriu mão em função de um trabalho que precisava estar careca. Ele conseguiu fazer aquele trabalho, inclusive ganhou muita grana e pôde viajar. Aí ele foi viajar, ele foi para onde? Foi para os Estados Unidos. Foi lá para os Estados Unidos viver uma linda viagem pelas estradas da Rota 66. É Rota 66, né? Que rota que é deles lá? Alguém me ajuda? É a Rota 66, não é? Eu não sou muito dos Estados Unidos, mas apareceu aqui porque para mim é a cara dos Estados Unidos isso aqui. Então, é isso, beleza. Obrigado, Lucas. Lá na Rota 66, se dividiu, o cabelo já tinha crescido de novo, né? Fez tudo o que deve se fazer numa boa viagem internacional, passeou, visitou lugares históricos e conheceu pessoas, né? E nesta viagem lá para o exterior, quando a gente está longe de casa, a nossa tendência é fazer algumas coisas que a gente não faz muito perto de casa. Então, este lindo modelo fotógrafo acabou tendo um romance amoroso, arrebatador, do qual nasceu esta linda menininha, artista, desenhista, ilustradora. Olha só que maravilha, está participando de bienais internacionais, porque foi uma criança que desde o início da sua vida viajou muito. Viajou entre os Estados Unidos, viajou entre o Brasil, conseguiu conhecer várias culturas, várias formas de expressão artística, e é por isso que ela seguiu na área das manifestações artísticas manuais, inclusive conheceu um pessoal diferentão, um pessoal sério, um pessoal que trabalha nos museus, um pessoal que tem um olhar bastante crítico à arte e à cultura e também bastante sério. Quase sisudo. Aqui está a nossa artista, então, posando junto aos seus colegas de museu, certo? Parece que é o pessoal da Semana de Arte Moderna, se não me engano. Muito possível, 22, muito possível. Não vamos apontar aqui Oswald de Andrade ou algo do tipo, mas deve ser essa galera aí, né? Que estava aqui premiando o início da revolução na arte brasileira, para logo, daqui a pouquinho, fazer aquilo que toda a mamãe fez com sua linda filhinha, que foi ir num estúdio fotográfico, tirar aquelas lindas fotos
com efeito. Olha esse efeito de lente, que maravilha, né? E quem era o fotógrafo? Aquele jovem lá. Este aqui, este mesmo, já não era mais modelo, ficou dedicado apenas à arte da fotografia e aprendeu que aplicando filtros ele conseguia mais clientes. Conseguindo mais clientes, ele conseguia mais retorno financeiro. E assim ele ficou riquíssimo, inclusive ao ponto de comprar uma linda fazenda lá no interior, onde conheceu as Ediths, mãe e filha, além da Kitty. Agora eu não sei se a Kitty é a criança ou o Marcos Alberto que é a criança. E a Kitty é o cachorro. Mas o caso é que o nosso fotógrafo, que aplicava fotos com filtro, ganhou muita grana com seu excelente trabalho fotográfico e conseguiu comprar uma linda propriedade rural, e lá está ele até hoje curtindo a sua vida e as suas fotos e todo o seu acervo fotográfico. Essa foi a história do nosso álbum de família coletivo por aqui. Faz sentido isso, professor Ricardo? Deus, a Tainara acha que funcionou. Obrigado, Tainara. Eu diria que eu não imaginava que eu ia me divertir com essa tua narrativa. Aqui, ó, são as minhas memórias afetivas, professor. Opa! Na verdade, são tuas memórias afetivas agindo sobre imagens que têm memórias afetivas próprias, né? Ou que os proprietários dessas imagens têm imagens afetivas próprias, né? Então, assim, é uma memória agindo sobre outra memória. Isso! E mesmo as memórias originais das pessoas todas aqui, talvez não sejam tão ligadas aos acontecimentos reais daquele momento. Mas aí o nosso amigo Cossói daqui a pouco vai nos explicar algumas outras coisas. Então, por enquanto, essa foi a nossa narrativa por aqui. Eu queria fazer assim antes de abrir para o pessoal comentar, dizer assim que realmente essa é a percepção que eu tenho de uma construção de um álbum de família, né? São narrativas que se pretendem coletivas, mas elas são fundamentadas, como você falou, nas memórias afetivas de quem narra. E que toda a possível história de um álbum de família é, com certeza, um único recorte feito por uma determinada pessoa num determinado momento, e que não necessariamente corresponde à realidade dos fatos vividos e registrados, né? Então, junto a isso, né, Galazzi, eu acho que é bem importante a gente ressaltar a importância e a responsabilidade da apresentação dessas fotos, da interpretação dessas fotos. Eu estou falando aqui bastante no Boris Cossói, que é um pesquisador e fotógrafo brasileiro, que ele vai reforçar muito isso. E hoje em dia, pessoal, que a gente está vivendo essa onda terrível de fake news, por exemplo, dessas informações todas desencontradas, percebam a responsabilidade de quem está narrando sobre essas fotos, quem está apresentando essas informações, né? Então isso tem a ver com credibilidade, tem a ver com a responsabilidade e tem a ver com os resultados futuros que todas essas narrativas vão trazer, né? Tem a ver com aspectos éticos, né? Tem a ver com aspectos, essa reflexão me remeteu às memórias institucionais, por exemplo, que elas precisam de uma relativa fidedignidade com os fatos, né? Para que efetivamente representem o que elas precisam representar, né? Eu acho que a grande reflexão deste início é exatamente a gente entender como se constrói, afinal, essa memória. E o que é efetivamente essa memória? Nós não pretendemos aqui botar um ponto final nesse assunto, seria muito pretensioso da nossa parte, né? Considerando que tem grandes pensadores que trataram deste assunto e não cabe a nós tentar
concluir de maneira cabal qualquer raciocínio em relação a isso, mas cabe a nós tentar despertar em vocês que estão junto conosco este entendimento que talvez não se tenha tido antes, não se tenha tido antes, porque não nos dedicamos a pensar sobre isso. E nesse sentido, começa a mudar o nosso olhar em relação aos acervos pessoais, porque o que o professor Marcelo fez, lógico, foi uma brincadeira, eu me diverti porque dei risada, né? Mas o que o professor Marcelo fez é um raciocínio de curadoria, de que ele organiza uma narrativa a partir de referências visuais, né? É o que um curador faz numa grande exposição, é o que um curador faz num álbum de família, é o que um profissional faz nas suas obras. A gente procura dar sentido às coisas, né? E esse sentido, ele tem um grau de ficção enorme, né? Enorme. Então, a intenção era exatamente essa, dar uma pequena sacudida em relação a gente perceber como se constroem essas memórias e principalmente a memória coletiva, né? Alguém quer comentar aí, gente? Seria muito bom ouvir vocês falarem. Eu gostei muito da narrativa, muito bom, explorou bem o visual das fotos ali, né? Cada um pode inventar alguma coisa, né? E isso, como eu trabalho no meio jornalístico, a importância, né, de tu, quando pega uma foto, tu tem que saber o que está acontecendo, né? Pegar todos os detalhes, nomes, datas, horas, e isso tudo influencia para te saber que quando foi aquela foto. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no jornal, quando eu comecei, as fotos dos jornais não tinham data nem nada. Aí depois de um certo tempo eu cheguei, vamos colocar, né? Informação, daí a gente colocava atrás da foto, botava um carimbo. Só que tinha, às vezes, o carimbo pegava e manchava outra foto que ficava em cima, sabe? Coisas assim. Mas era um meio de colocar, a gente colocava a data, o nome do fotógrafo, coisas assim. E por isso que é importante, a narrativa, essa narrativa aí devia valer, né? Mas como é importante a credibilidade para as coisas crescerem, né? E o fotógrafo crescer, penso eu. Sim, Ulisses, com toda certeza, cara, ainda mais na área do fotojornalismo, né? Porque aqui, claro, né, pessoal, a gente está até a título de incentivo a vocês para despertar melhor as suas memórias, por favor, isso não passa de uma brincadeira, mas no jornalismo, muito provavelmente é a área profissional da fotografia que mais tem esse peso, né, até essa cobrança, né, de que a foto tenha que ser tão relacionada com a dita realidade ou a dita verdade, né? Dita por quê? Porque isso é extremamente relativo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas o jornalismo, ele é sempre muito cobrado, né? Não, tem que, até de uma tentativa de ser imparcial, que a gente sabe que é inválida, ninguém consegue ser imparcial, né? Se eu enquadro mais para cima ou mais para baixo, isso já tem uma determinada diferença. Mas sim, no jornalismo isso parece ser ainda mais importante, né? E para aproveitar o teu exemplo também, eu acho que tu comentou ontem também, né, Lucas? Já te passo a palavra, Lucas. Acho que o Ulisses comentou ontem que grande parte das informações dos acervos que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, por motivos óbvios, né, partiram das iniciativas individuais dos fotógrafos, que além dos seus afazeres e trabalhos fotográficos e tudo mais, despertaram para isso. Opa, peraí, isso aqui que a gente está fazendo, principalmente num veículo de comunicação, isso aqui é importante, isso aqui merece ser melhor identificado. Então, de uma maneira mais ou menos profissional, a gente vê muito isso nos acervos de que o próprio fotógrafo começou a anotar informações ali, eventualmente até pensando em facilitar o seu trabalho no futuro, né? Porque o próprio jornal hoje é notícia, daqui 1, 2 anos a gente precisa da foto do cara aquele
quando foi, onde foi e tudo mais, então essas informações podem ajudar. E claro que, atualmente, a gente tem métodos muito mais práticos e muito mais complexos e sistematizados de fazer isso, né? A Lilian aqui, nossa colega de curso, vai saber dizer direitinho quais são as técnicas exatas que se usam isso, principalmente para o acervo, né? Mas é super importante isso aí, Ulisses. Eu queria chamar a atenção, antes do Lucas, passar a palavra para o Lucas, se me permite, Lucas, é que a catalogação das imagens também nós vamos tratar aqui, né? Então, a gente não vai dar uma receita definitiva e obrigatória, mas a gente vai fazer um apanhado de 2 ou 3 institutos, como eles catalogam suas imagens, para que ajude vocês a associar essas imagens à realidade dos fatos, para que essas narrativas sejam alinhadas com uma perspectiva ética de narrativa, né, e que não sejam distorcidas, né? Não, aqui é o Ulisses ainda. Não, só para terminar aqui, falando, por exemplo, eu quando envio fotos para uma agência, dentro do Photoshop tem aonde tu coloca as informações na foto. Se tu enviar uma foto, vamos dizer, para uma agência e não tiver essa informação, eles às vezes nem utilizam a foto, porque não está identificada corretamente, né? Tem que ter a data, o local, o a gente nome. chama de metadados. Isso, exatamente, Metadados. Isso, e isso ajuda muito, né? Eu acho bom até para dizer que a foto é realmente do fotógrafo, dia tal, o que era, né? Eles pedem sempre bem minuciosamente explicado, né? Nesses metadados. Era isso aí. Bem isso. Lucas. Sobre essa questão aí da verdade na fotografia, né? A gente tem essa verdade factual, a verdade do fotógrafo, a verdade que é incutida, né, pelas pessoas que estão vendo, a gente tem um monte de verdade, né? Mas ontem eu estava reparando nesse exercício de resgatar essas fotos que a gente tem e eu percebi que eu não conseguia relacionar aquelas fotografias com alguma ocasião, não recordava, não sabia. Só que independente da realidade em que aquela fotografia está inserida, ainda assim ela nutre um sentimento, né, que, né, você consegue relacionar uma reação sua mesmo, uma emoção, com algo que você não consegue palpar, não é uma coisa que não é, tipo, um sentimento que não está relacionado a uma experiência visual que não necessariamente você consegue vincular com uma realidade. Eu achei isso muito curioso, que é basicamente isso que o Marcelo fez, né? Isso é muito legal, né, Lucas? Tem autores que nos questionam, e isso é um questionamento ótimo, de nos perguntar para que a gente guarda, principalmente algumas fotos impressas, né? Aquela foto feia, mal tirada, borrada, com a luz estourada, não dá para ver ninguém. Para que tu guarda isso? Não, mas espera aí, eu não estou falando apenas do visual, né? A foto não é perfeita, mas ela tem uma memória que uma vez eu estive viajando lá e não sei aonde e tentamos tirar uma foto, mas não funcionou tão bem. Mas aqui está o resultado disso. E mesmo assim a gente mantém esse tipo de acervo, né? A gente guarda isso, porque existe um carinho, existe uma história aí, mesmo que ela não esteja completa, né? Existe a iconografia, né? Exatamente, é bem o que nós estávamos falando ontem, né? Como é que é disso que trata a iconografia. Vai daí, José Manuel. Só para colocar ali uma história interessante, aquela foto que você narrou ali com o bisavô, realmente é o meu bisavô. É uma foto ali de Florianópolis ali, na frente foi tirado provavelmente num fotógrafo profissional da época, ela deve ter um século agora, porque eu fiz a pesquisa na Hemeroteca Nacional e o fotógrafo tinha anúncios num determinado período ali, primeira década de 1900, seria, né? Ali em Florianópolis, a primeira e a segunda década, ele morou lá em Florianópolis. E aí a família de Florianópolis não tinha essa foto. Então eu queria só levantar uma questão aqui, que é quando a gente descobriu essa foto aqui em Itajaí e nós digitalizamos ela e enviamos para o pessoal de Florianópolis lá, todo mundo ficou espantado, porque ninguém tinha essa imagem dele, sabe?
Eles não tinham fotos dele. E quando foi compartilhado isso na família, foi uma coisa incrível, assim, todo mundo ficou contente, todo mundo querendo saber de onde que tinha vindo, como é que era a foto, a história. Eu queria complementar a fala do Maneca, me permite, né, meu amigo de tanto tempo, mas o Maneca tem uma história bonita aí de pesquisa iconográfica. Ele já teve oportunidade, eu já tive oportunidade de conversar com ele, e ele é uma pessoa que tem um espírito de historiador incrível, né? Ele já teve momentos de pesquisar outras imagens relacionadas a Balneário Camboriú, enfim, é muito bacana esse perfil que o Maneca tem de pesquisa, de tentar contextualizar, né? E para completar o que o Lucas estava falando e que a gente está falando das verdades, eu quero lembrar de um clássico livro, né? A Obra Aberta, de Umberto Eco, um livro antigo, amarelo, como algumas fotografias, mas que trata, vamos dizer assim, é um tratado sobre a necessidade que cada obra visual tem de se completar na leitura que é feita dela, né? E que por mais que as pessoas pretendam uma verdade, essa verdade só se completa no leitor da imagem. E ponto final. E não se pode desconsiderar isso de maneira alguma, né? Deixa eu aproveitar então, Galaz, antes de passar a palavra para a Lilian, para agradecer o comentário do José Manuel, porque então deu certo a nossa ideia aqui, José. Algumas coisas a gente imaginava que eventualmente a gente poderia acertar, e algumas coisas a gente intencionalmente não queria acertar, justamente para chamar atenção para essas possibilidades. Como, por exemplo, né, Lilian, pensar que o pessoal de museu, naquela época, era aquele pessoal sisudo, porque depois eu peguei aqui o blog. Mas aquela foi a única mentira. Devo ter falado várias outras mentiras, mas aquela mentira foi intencional para a nossa segunda parte da atividade que está vindo daqui a pouco. Vai daí, Lilian. Por favor, não trata o pessoal que trabalha com patrimônio de sisudo e carrancudo. Bem pelo contrário. Aliás, a gente é mais louco do que o Batman, né? Mas assim, né? Quando fala das fotografias, até as fotografias que não têm muita qualidade estética, ou que já estão bem deterioradas, ou que tem apenas um fragmento, né? Que tem muitas lacunas, enfim... Até essas são úteis para a gente, né, em função de nos dar pistas de momentos de história, são fragmentos de história, né? Eu não sei se eu posso falar, mas a gente tem uma ação no Arquivo Histórico chamado Café com História, onde a gente traz algumas pessoas para identificar fotografias do acervo, que muitas vezes são fotografias de acervos pessoais, de álbuns de família, que o neto, né, o filho, a pessoa morreu, o neto traz, e que nem a família sabe quem são aquelas pessoas, o que se tratava tal evento. E daí a questão da memória, né, é um grupo de notáveis, né, todos acima de 60, 70 para cima, né? A professora Marlene Burato até faz parte desse grupo, e a memória coletiva ela funciona com gatilho, né? Então a metodologia que a gente usa é assim, às vezes uma foto de uma visão ampla, né, que quase não tem muito elemento ali para a gente fazer o reconhecimento, lembra de um determinado ponto, e daí, né, muitas vezes fotos que a gente não sabe nada dela, sai com uma lauda de informação por força desse efeito de gatilho, né? E deve acontecer também um efeito dominó aí, né?
eu lembro de uma coisa, tu lembra de outra, soma com outra coisa e tal. Eu nunca participei do Café com História, mas eu já vi divulgação de vocês e achei muito legal a proposta. Vai ter uma live sobre o Café com História, porque o grupo é meio fechado, assim, sabe? Eles são meio ciumentos, né? Mas a gente, dia 14, vai fazer uma live. Que legal, que legal. Então nos avisa, por favor, que a gente tenta acompanhar também. Pegando o gancho do que a Lília está falando, né? É interessante o que ela falou em relação ao estado de deteriorização de uma determinada imagem, né? Porque por mais que ela perca os atributos estéticos, a iconografia muitas vezes se mantém em detalhes, né? E detalhes, aqui está um exemplo, detalhes que não vêm só na imagem retratada, mas que vêm junto com a imagem retratada. E isso pode ser um norteador de época, de técnica, de contexto, que é fundamental, né? Que é fundamental para que essas histórias comecem a ser socializadas de maneira adequada, né? Bom, primeiro eu quero registrar uma coisa. Agora, primeiro não, dando continuidade, eu quero registrar uma coisa, assim, a satisfação de ver um número grande de pessoas na sala, né? Isso demonstra, assim, que é um assunto que interessa, né? Que por mais que a tecnologia traga novas formas de abordagem da fotografia, né? Olhar para os aspectos históricos, documentais, iconográficos, interessa ainda muita gente, né? Marcelo? Vamos seguir, então, para a nossa segunda parte? Vamos. Muito. Como é que está o nosso álbum? Alguém mais inseriu alguma outra foto? Não, ninguém mais inseriu. Bom, pessoal, vocês fiquem à vontade, então, ainda, se quiserem inserir. Os outros colegas que não chegaram a postar alguma foto lá, ainda está aberto o nosso... Eu acho que ele fica bom, ele vai ficar aberto, né? Podem postar ali no nosso Padlet, que está aqui. Só que agora é o seguinte, pessoal, nós ouvimos aqui uma narrativa totalmente ficcional, que já disse o Zé Manuel, é que acertamos em alguma coisa, e outras nós erramos intencionalmente, e outras também sem querer, mas a gente quer saber, claro, um pouquinho das histórias mais reais, vamos dizer assim, né? Lucas mesmo antes nos lembrava a questão de que não existe uma só realidade também. Então nós queremos convidar cada um de vocês, pessoal, para escrever um breve texto, pode ser uma descrição, pode ser uma memória tua, a partir daquela foto que tu postou. Podem ser informações bem diretas, isso aqui em tal lugar, tais pessoas, mais ou menos em tal momento, e era isso. Pode ser alguma coisa mais poética, pode ser alguma coisa mais técnica, enfim, fiquem à vontade nos seus comentários. A ideia é que a gente justamente traga as nossas memórias afetivas. Mas então, para seguir aqui, pessoal, eu quero trazer uma breve reflexão deste professor, o Franklin Leopoldo e Silva. A gente acompanha aqui uns comentários dele sobre o filósofo Bergson, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, sobre a passagem do tempo e a construção da memória. O Bergson foi um filósofo que inovou a filosofia muito profundamente. Entre os 30 últimos anos do século XIX e os 30 primeiros anos do século XX, que foi a época da sua produção teórica. Ele trouxe ideias que eram até então muito pouco estudadas na história da filosofia. Entre elas, o tempo. O tempo, no sentido de que é aquilo que faz com que as coisas apareçam, passem e depois desapareçam, ele sempre foi um problema para a filosofia, no sentido de comprometer aquela estabilidade do mundo, né, que é necessária para o conhecimento, para a ação. Então, desde a antiguidade grega, o tempo foi sempre um calcanhar de Aquiles. Sempre se bolaram estratégias que fizessem com que nós pudéssemos escapar ao caráter transitório do tempo. Então, desde os antigos, você tem a eternidade como sendo a verdadeira realidade do tempo, e o tempo esse que nós vivemos, que passa, que
em que as coisas surgem e desaparecem, né, que nós chamamos de o tempo transitório, ele seria apenas uma aparência do tempo. Nossa alma sobreviverá, nosso destino é a eternidade. E quando a filosofia cristã veio a ter uma prevalência, né, sobre o pensamento durante a Idade Média, isso passou a ser também alguma coisa muito considerada, tendo em vista a relação que a filosofia cristã tinha com Deus, que é, por excelência, o ser eterno. Então, a ideia de que nós viemos da eternidade e estamos destinados a retornar a ela sempre foi uma ideia muito forte na filosofia. Também, de alguma maneira, muito consoladora, né? Porque o caráter finito, transitório, temporal do ser humano, né? O fato de que ele sabe que vai morrer, sempre foi um motivo de angústia, né? E de inquietação. Então, as metafísicas e as religiões trabalharam no sentido de minimizar esse fato. E o Bergson, ele apareceu então na segunda metade do século XIX com a ideia de desmistificar tudo isso e fazer com que o ser humano viesse a enfrentar de maneira muito positiva e realista, né, a efetividade do tempo. A concepção de que justamente o tempo é aquele em que as coisas existem, depois não existem mais, elas mudam, deixam de ser como eram, passam a ser de outra forma e até mesmo desaparecem. Essa foi a ideia que ele, a duras penas, quis celebrar, né, na filosofia, como sendo aquilo que é próprio do ser humano. Ou seja, a dignidade do ser humano não estaria mais em pensar, talvez de forma ilusória, que ele estaria destinado à eternidade, mas justamente em ter a dignidade de aceitar seu caráter transitório, efêmero, e justamente viver isso, né, com autenticidade. Então, essa concepção do tempo que o Bergson trouxe, né, para a filosofia, ela foi verdadeiramente revolucionária, porque pela primeira vez, né, pelo menos na filosofia moderna, né, pela primeira vez, nós tivemos então essa possibilidade de pensar o tempo, de viver o tempo, né, de uma maneira mais existencial do que simplesmente teórica, como uma ideia, como uma concepção. E portanto, o Bergson tem uma importância, né, bastante forte, né, na filosofia por conta disso. E, evidentemente, já que a substância, né, da nossa existência é o tempo, a memória adquire uma importância extraordinária, né? Nós somos seres muito mais de memória do que do presente, né? Nós temos muito mais passado do que presente e, portanto, aquilo que nós podemos lembrar, aquilo que nos constitui é sempre alguma coisa que está na memória, a cargo da memória. Até mesmo a maneira como nós vivemos o presente e percebemos as coisas, né, tem muito a ver com a memória, porque a memória é que articula, né, e nos auxilia a entender o presente, mostrando que ele, afinal de contas, depende muito das nossas vivências passadas. A memória, ela é uma espécie de guardiã do presente, né? Ela esclarece o presente, ela traz alguma coisa a mais. Caso contrário, nós não podíamos entender as coisas se elas fossem todas instantâneas. Nós temos sempre que fazer essa articulação com a memória. E por isso a memória é aquilo que nos faz sujeitos, né? Que nos faz humanos. Ela é a maior parte da nossa consciência. E assim, do ponto de vista do mundo e do ponto de vista dos seres humanos, né? Dos sujeitos, é o tempo, a temporalidade e a memória, né? Que constitui a realidade, ou como o próprio Bergson fala, né, o estofo das coisas, o estofo da realidade, inclusive da realidade humana, é temporal. E, portanto, o enfrentamento dessa questão, né, a consciência nítida dessa temporalidade, dessa transitoriedade, desse caráter passageiro de todas as coisas, inclusive, principalmente de nós mesmos, né, é aquilo que dignifica o ser humano, né, dá a ele a liberdade de enfrentar o seu destino. Então é nesse sentido que a filosofia do Bergson foi verdadeiramente revolucionária para o tempo em que ele viveu e onde ele então tentou impor essas ideias, que depois tiveram, né, no futuro, não a mesma radicalidade que ele teria dado a elas, né, de início, mas foram também lembradas e continuadas por muitos outros autores da nossa contemporaneidade. O canal da Casa do Saber constitui essa espécie de alimentação da nossa ansiedade de responder a certas perguntas, né, que nem sempre espontaneamente nós conseguimos. E, portanto, se você tem esse interesse, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Então, esses foram comentários do professor Franklin a respeito
de um grande filósofo. Eu não sei se nós temos aqui colegas da filosofia. Se tivermos, por favor, fiquem totalmente à vontade aqui para contribuir com a nossa conversa também. Mas esse videozinho aí da Casa do Saber, a Casa do Saber é um canal bem conceituado, aqui brasileiro, inclusive, com vários pensadores de renome. Então, nesse caso, estão tratando desse filósofo, o Bergson, que foi um filósofo que pensou marcadamente sobre essa passagem do tempo. E é fácil entender que a fotografia tem muito a ver com a passagem do tempo, né? Então, o que o professor Franklin nos traz é essa relação entre as ideias conceituais, filosóficas, né? Então, é justamente por isso que o texto dele é bastante denso, né? São ideias bastante complexas, a gente pode pegar uma frasezinha daquelas ali e ficar viajando, inclusive com a nossa atividade aqui, né, pessoal? É justamente essa conexão que a gente vai fazer. Na sequência, a gente vai disponibilizar também este vídeo lá no nosso blog, então vocês fiquem à vontade para conhecer, retomar este vídeo e outros também da Casa do Saber, caso interesse, certo? E o professor Franklin agora ele faz essa relação entre o tempo e a passagem do tempo, a nossa humana consciência de passagem do tempo, para a gente concluir o que é óbvio, que somos transitórios, somos finitos. Então, claro que isso é uma conversa bastante forte, né, pessoal? Então, a gente tem que tomar certos cuidados também quando estamos falando nisso, para não enlouquecer de vez falando de fotografia. Eu adoro esse tipo de conversa nas aulas de fotografia, a gente consegue levar isso de uma forma bastante aprofundada, mas aqui a gente também quer ressaltar, então, algumas relações das falas do professor Franklin com nossa temática principal aqui, né? Em primeiro lugar, essa questão do tempo transitório e do nosso afã, da nossa esperança de sermos eternos, né? Isso está na ficção de diversas maneiras, na literatura, no cinema, com histórias muito positivas e algumas histórias extremamente distópicas, né, terríveis, com resultados super complicados. Volta e meia a gente vê essas notícias, né, de grandes personalidades ou pessoas muito ricas que estão investindo em suas pesquisas e célula-tronco e backup do cérebro e congelamento do corpo e essas coisas malucas que todas têm a ver com esse interesse, com essa esperança pela eternidade. E a fotografia, lá no século XIX, surgida no meio da Revolução Industrial, ela carrega isso muito forte. É um registro fidedigno da realidade, e é essa a grande diferença em relação à pintura, né? Porque quando surgiu a fotografia se propôs a ser um registro da realidade, um registro automático, um registro industrial, um registro técnico da realidade, e não uma interpretação pelo artista, né? Atualmente a gente entende a fotografia de várias outras maneiras, mas esse caráter de eterno, de recorte no tempo e no espaço é importante. O próprio Kossoi, que é um autor bastante importante, que você tem falado tanto, né? Fala que a fotografia, enquanto documento físico, é imutável. E isso que dá fidedignidade aos fatos acontecidos, né? Ela, enquanto objeto físico, ela é imutável, né? E daí que surge essa ideia de fidedignidade da imagem fotográfica, né? Exatamente, né? A importância do suporte, a importância do material, e que, claro, no digital, em partes fica abalado, mas em partes também é garantido através dos metadados, aqueles que a Briane e o Zé Manuel comentavam antes. Então, sigamos aqui. Palavras do professor Franklin. O ser humano sabe que vai morrer e as metafísicas e as religiões tentaram minimizar esse fato. E isso é uma coisa muito pesada, né, pessoal? Falar sobre a morte é uma coisa super complexa, né? É a nossa única certeza da vida, e a gente tem tanta dificuldade para lidar com isso. E, claro, estamos aí atravessando um período também super delicado, né? Então, também cuidado aí com nossos gatilhos e tudo mais. Mas é nesse sentido que esse filósofo Bergson, ele
ele não ignora isso, ele não tenta minimizar, ele não tenta passar a mão na nossa cabeça. Ele tenta nos tornar mais consciente disso e dizer, sim, é isso, então somos transitórios, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai sobreviver a essa transitoriedade e levar a nossa experiência aqui nesse plano da melhor maneira? E aí a fotografia também contribui. A gente sabe que a gente vai morrer, né? Todo mundo sabe. O Mário Sérgio Cortella, outro filósofo brasileiro, vários aí devem conhecer, ele diz isso também, né? Que o único animal mortal é o ser humano. O único animal mortal é o ser humano. Repetir também, porque ele fica repetindo as coisas, né? O único animal mortal... Ué, mas os outros não são mortais? Eles morrem também. Sim, os outros animais morrem. A vaca, o boi, o cachorro, o gato, o papagaio, todos eles morrem, mas eles não sabem que eles vão morrer. Então, a nossa consciência da morte é o que nos tornaria o único animal mortal. E faz muito sentido, né? Porque a galera que tá aí agora com seus dogs e gatos e tudo mais, ele tá ali de boas, querendo só a raçãozinha dele, tomando a água, tá muito tranquilo, porque ele não tem essa consciência, e nós temos. E, claro, uma das ferramentas para a gente minimizar isso é justamente o registro fidedigno, como o professor Galazzi ressaltava agora há pouco, da nossa presença aqui. Ninguém quer sair mal numa foto. Embora isso tenha sido minimizado pelo celular também, redes sociais, jovens muito mais ansiosos e mais dinâmicos, é fácil, a gente percebe isso também na própria universidade, né? A galera pode tirar 15, 20 fotos e são 19 muito ruins, que são deletadas para ficar com aquela boa. Ora, eu não quero ficar registrado, mal registrado, para a eternidade. Então, a fotografia tem a ver com todas essas relações da nossa finitude, da nossa transitoriedade, né? Palavras do professor Franklin. Já que a substância da nossa existência é o tempo, a memória adquire uma importância extraordinária. Somos seres de muito mais memória do que presente. Eu adorei essa frase. Olha só, somos seres de muito mais memória do que presente. Claro, nossas lembranças é da nossa vida, o que a gente passou até aqui. O momento presente, ele é muito rápido, né? Isso é brincadeira de filosofia de mesa de bar, né? Ó, o presente já não é mais presente. Opa, já passou. Não, mas o futuro tá vindo aí. O futuro não é futuro ainda. Ele não chegou até aqui. Quando ele chegar, ele vai se transformar no presente e rapidamente vira passado. E é por isso que nós somos seres de muito mais memória do que de presente. E é justamente a memória que vai nos tornar mais humanos. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui nesse curso. Vai daí, Galarza. Eu só complementando o raciocínio, né? Assim, na minha percepção, é a memória que efetivamente é a memória e a capacidade de projeção de um futuro a partir da memória que nos faz ter noção de tempo, né? Porque o tempo real presente, ele é imperceptível como tempo, né? Como um conceito que a gente tenta definir, né? É quase indefinível, né? Como definir o tempo de agora? Mas o tempo de agora, ele se explica na minha memória e se fundamenta muito nas minhas projeções. Então, a memória é um acontecimento fundamental para a percepção do tempo, né? Exatamente. Aliás, o resumo que ele faz aí para nós sobre o que seria a realidade. A realidade, então, seria esse tripé entre o tempo, a temporalidade, que é esse nosso caráter, essa nossa consciência de que somos provisórios e que somos passageiros. Então, o tempo, a temporalidade e a memória seriam os constituintes da realidade. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, e a fotografia, ela permeia todos esses aspectos. E aí, para finalizar, ele nos dá essa frase muito boa também, que a consciência nítida dessa temporalidade, ou seja, desse nosso caráter de provisório, de passageiro, né? De todas as coisas, inclusive de nós mesmos, é o que nos dignifica como seres humanos. Olha que bonito isso.
É essa consciência de que nós somos finitos, de que nós somos transitórios, é isso que nos torna mais dignos, é isso que nos torna mais humanos. E aí, mais uma vez, né, pessoal, estamos aqui passando num momento global super complicado, muito provavelmente a pior crise de todas as nossas vidas, nós que estamos aqui, né, pensando em humanidade e tudo mais, e quantos exemplos nobres e dignos nós vimos de excelentes atitudes de seres humanos, né, que não estão, talvez, tão preocupados em carregar todo o seu dinheiro para o caixão, como é que é? O caixão que não tem gaveta, né? E que aí vão conseguir ter atitudes, terem ações muito mais dignas e muito mais humanas. Então, isso aí são breves comentários deste professor da USP sobre o filósofo Bergson. A Tainara já comenta ali que está interessada em ler. Vai lá, Tainara, força a carreira. Cuidado para não enlouquecer demais, né? Que esse Bergson tira a gente da zona de conforto demais. Mas é sempre uma leitura prazerosa. Considerando o horário que nossa aula termina às 9, já estamos batendo nas 9 horas, eu queria terminar a minha participação na aula de hoje, ou neste encontro de hoje, propondo uma reflexão, que podemos retomar em outro momento, mas se não for retomada objetivamente, vale como uma reflexão, e toda reflexão ela é positiva, né? Afinal, qual é o papel da fotografia como um dispositivo de memória? Essa é a pergunta que eu sempre me faço. E a resposta que eu encontrei, claro, não encontrei do nada, né? Eu encontrei a partir de leituras como esta aqui, de um livrinho muito pequeno, muito fino, escrito por Jean-Paul Sartre, que é A Imaginação, onde ele faz um apanhado de vários filósofos contemporâneos sobre o processo de imaginação, né? Então, de leituras como estas, que a gente acaba tirando as nossas conclusões. E a conclusão que eu chego e que eu acredito neste momento, que a fotografia, na verdade, ela assume um papel de mediação cultural. É um instrumento de memória, um dispositivo de memória que nos faz ou desempenha o papel de mediação cultural. E quando a gente fala de mediação cultural, a gente fala assim de memória, fala de projeções, fala de histórias individuais, histórias coletivas, de hábitos, de contextos sociais, fala de uma série de questões, né? Fala de política, fala enfim, de tudo, né? E na minha percepção, a fotografia tem exatamente esse papel de fazer uma mediação cultural. Ela tem a capacidade de nos remeter a um tempo passado, tem a capacidade de sustentar em processos imaginativos que nos levam a um suposto futuro, que é algo completamente abstrato, né? E é sobre esta fotografia mediadora cultural que a gente está tentando despertar nesse grupo de pessoas que nos aguentam aqui, né, Marcelo? A gente está tentando despertar essa percepção deste dispositivo mediador da cultura. Eu termino a minha fala hoje com essa participação. Boa, meu amigo! Eu vou finalizar aqui, então, justamente valorizando o que nós estamos fazendo, né? Fiquei sabendo recentemente que o dinossauro mais antigo do mundo, o Guinness reconheceu, foi encontrado, não podia ser em nenhum outro lugar do que lá no interior do Rio Grande do Sul, aliás, perto da tua cidade, hein, Ricardo? Lá em Eu ia dizer onde mesmo? Pois então, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, né? Já foi encontrado faz um tempo, mas esse ano, agora há poucos meses, no mês passado, na verdade, o Guinness reconheceu como o fóssil mais antigo. Então, quando a gente para pensar que estamos falando em 233 milhões de anos, isso nos apequena, né? Isso, por um lado, pode nos diminuir frente a toda essa grandiosidade do planeta, de todos esses seres e tudo mais,
Mas, por outro lado, e é isso que eu quero finalizar aqui retomando, que é a proposta do nosso curso que a gente apresentou ontem e retomamos hoje aqui rapidamente, através da questão de restauração e conservação de fotografia analógica, nós queremos incentivar este olhar, esta sensibilidade sobre as nossas memórias familiares e coletivas. Foi isso um pouco do que a gente fez hoje, a partir de imagens pessoais, algumas imagens bastante significativas, bastante marcantes para alguns colegas, algumas imagens um pouco mais simples, sem tanta grandiosidade naquele momento, mas carregando, sim, memórias, informações e emoções para serem distribuídas aqui, para serem divididas nas nossas memórias coletivas que a gente formou hoje. E sem querer, e aí eu vou finalizar, então tenho falado bastante do Boris Kosoy, que é um cara que admiro bastante, é nosso quase vizinho aqui, inclusive aqui de Floripa. Ele vai nos ajudar aqui em outras discussões que a gente vai ter, mas então eu gostaria de finalizar com uma citação do último livro dele, O Encanto de Narciso, aquele personagem da mitologia grega, que encantou-se por si mesmo, porque era muito belo, extremamente belo, e aí ficou tão encantado com a sua própria beleza, que ao chegar no leito de um rio, de um lago, de uma lagoa, enfim, da água, ele viu o seu próprio reflexo e ficou tão encantado, que acabou caindo na água e morreu afogado. Então, é daí que vem o narcisismo, né? Da pessoa que se admira excessivamente. Então, aqui o próprio título do último livro dele é O Encanto de Narciso. Inclusive, aí como uma indireta produtiva para a própria fotografia, né? Que tem a ver com tudo isso. Então, eu vou tomar a liberdade de ler um parágrafo aqui para ele e já convido todos vocês aí para se organizarem para a gente finalizar com o nosso print oficial aí com nossas câmeras abertas. Então, eu só vou ler aqui um breve parágrafo e aí a gente faz o nosso registro oficial de hoje para nos despedirmos, tá bom? E casualmente, a gente nem tinha combinado, olha aí, Galarza, tu estava falando de memória agora há pouco, esse trecho aqui falava da relação da fotografia na memória, e esse trecho vai falar justamente disso, certo? Então, olha só, pessoal, O Encanto de Narciso, Fotografia e Memória, do Boris Kosoy. Fotografia é memória, e com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação e emoção. Elemento de fixação da memória coletiva e individual. Registro expressivo que mantém acesa a chama das lembranças do homem. Registro que cristaliza, enquanto dura, uma ínfima porção de espaço do mundo exterior. É também a paralisação súbita do incontestável avanço dos ponteiros do relógio. É, pois, o documento que retém a imagem fugidia de um instante da vida, que flui ininterruptamente. Boris Kosoy, O Encanto de Narciso, falando da fotografia e da memória, e pensando a fotografia como um corte no tempo e no espaço, que foi justamente o que vocês demonstraram para nós hoje aqui na nossa criação do nosso álbum coletivo. Eu agradeço aí também a atenção de todos e nos encontramos na próxima quarta-feira, às 19 horas, para a nossa próxima aula da semana que vem.